Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma palavra da parte de Deus para a sua vida e também comunicar a vocês que a partir dessa segunda-feira nós vamos iniciar uma campanha aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Serão 3 segundas-feiras ao vivo aqui no canal do YouTube, às 10h30 da noite. Essa campanha é para você que tem um sonho, que tem um objetivo, que tem orado por alguém, que tem orado por um projeto, que tem orado por algo que você entregou nas mãos de Deus há muito tempo e você ainda não obteve resposta. Você ainda não provou daquilo que Deus te prometeu. Então, a partir dessa segunda-feira, nós vamos estar aqui iniciando a campanha, tá bom? Essa campanha, gente, tem a base bíblica lá em Gênesis capítulo 30. Eu vou ler aqui alguns versículos para vocês saberem do que é a campanha. Não vou me aprofundar, tá bom? E nem é a palavra que eu vou trazer hoje para vocês, tá? E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e ele disse: estou eu no lugar de Deus, que reteve o fruto do seu ventre? Olha que forte, gente. Vai ser forte essa campanha. Essa campanha é para trazer resposta, é para te fortalecer, é para te fazer entender, né, a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus nos confronta, às vezes a vontade de Deus exige algumas coisas de nós, né, ou exige um tempo da parte de Deus. Então, assim, é uma campanha forte, tá? Vai ser uma campanha para confrontar você. Então, se você quiser participar, a partir de segunda-feira, às 10h30 da noite. Vai ser forte, hein, amigas? Em nome de Jesus, hein? Eu já vou iniciar com a palavra que eu vou trazer hoje para vocês, mas antes disso, eu quero comunicar a vocês que eu estou abrindo aqui 6 vagas para acompanhamento individual agora de junho. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na tela o meu telefone para você entrar em contato comigo para falar sobre o acompanhamento individual. Para você que quer participar do acompanhamento por grupo, em grupo de junho, a partir de segunda-feira na live eu vou ter mais informações sobre o grupo de junho, tá bom? E para você também que tem interesse no meu livro, né, que se chama Enquanto Eu Esperava, também entre em contato comigo por este número. Peço o seu. Tenho certeza que você vai se surpreender, gente. Todos os dias eu recebo comentários de pessoas que leem o livro e que se surpreendem, porque foi um livro escrito para trazer resposta. Eu sei que às vezes eu não consigo atender a demanda, eu sei que às vezes eu fico ausente, né, porque é muita gente. Dani, eu tô há muito tempo tentando conversar com você. Gente, você lendo o livro é como se você estivesse conversando comigo. Todas as coisas que estão escritas ali são conselhos do Espírito Santo. Apesar da história ali não ser propriamente a minha, porque vocês devem estar cansados de ouvir o meu testemunho, os conselhos que tem ali são conselhos que o próprio Espírito Santo de Deus me deu. Então, assim, é um livro lindo, surpreendente, sabe? Que vai te fazer sentir alegria, que vai te dar força, sabe? Que vai te surpreender. Então, eu tô aí falando bem do meu peixe. Então, eu tô aqui falando bem do meu peixe, porque esse peixe espiritual é um peixe que te alimenta, tá? Não é um livro que traz só entretenimento. Não é um livro só pra você falar que fofo. É um livro que, se você ler com propósito, Deus pode te responder através dele. Deus tem muitas formas de conversar conosco. Amém? Então vamos lá para o principal, que é a palavra que Deus quer falar com você aqui hoje. A palavra que Deus me deu para passar para vocês fica lá em Gênesis capítulo 18. Gente, é uma palavra que me alimentou muito e tem me alimentado a semana inteira. E Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra aqui para vocês. Eu vou ler só alguns versículos, tá bom? E já entro no contexto da história. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantou Abraão seus olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e se prostrou em terra. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os seus pés, repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, para que possais refazer as vossas forças, e depois podeis ir adiante, visto que chegasse até o vosso servo. Responderam então: faça como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faça bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou a preparar. Tomou também coalhada, leite e o bezerro que tinha preparado, pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles debaixo da árvore. Então eles comeram. Amém? É só até aqui.
E agora eu vou entrar no contexto da história para que você entenda o que está acontecendo aqui, você entenda o que Deus quer falar com você. Imagine ali Abraão sentado de frente com a sua tenda, né, com a porta da sua tenda. Foi quando ele avistou 3 homens. Deus se manifestou e foi fazer uma visita para Abraão por meio daqueles 3 homens. Aqueles 3 homens não eram homens comuns. Aqueles homens, 2 eram anjos e 1 era o próprio Deus. Olha que lindo. Então esse homem, Abraão, teve a grande honra de estar diante dele o próprio Deus e 2 anjos em forma e figura humana, tá? O mais interessante dessa palavra é que, apesar de Abraão talvez não ter certeza que era Deus ali diante dele, ele teve sensibilidade para entender que aquela visita não era uma visita comum. Ele conseguiu sentir a presença de Deus mesmo com a figura humana ali. Ele conseguiu sentir a presença de Deus, ele teve sensibilidade. E o mais bonito também dessa passagem é a disposição que ele teve para receber a presença de Deus. A palavra fala que ele se preocupou em cuidar e zelar deles, alimentar eles, dar de comer, né? Talvez Abraão pensasse que eles eram profetas, ou até entendesse que eram anjos, né? Mas assim, a gente vê a preocupação e o zelo dele em cuidar, né, da presença de Deus. Então ele vai lá e oferece para eles um cuidado, oferta de alimento, né, um lugar para descansar, para repousar. E os anjos aceitam, né? Deus e os anjos aceitam. Então a palavra fala que ele corre. Você vê ali que ele vai apressado, fala para Sara preparar bolo, e vai lá e fala para o servo dele preparar o leite, ir atrás do bezerro. Então assim, a gente vê todo aquele cuidado de Abraão como um grande anfitrião para receber a presença de Deus. Será que você tem tido sensibilidade para sentir a presença de Deus? Quando ele fala com você, quando ele se comunica com você, independente da forma como talvez ele esteja se mostrando. Às vezes Deus fala conosco através de situações tão simples, de pessoas às vezes tão simples. A presença de Deus está ali falando conosco e às vezes a gente não tem sensibilidade espiritual para entender ou até mesmo para sentir. Abraão teve, ele sentiu e ele recebeu tudo aquilo com muito zelo, com cuidado, com uma oferta de amor muito grande, gente. Então assim, aquela visita ali não era qualquer visita. Deus tinha chegado junto com os anjos ali naquela região para trazer 2 notícias. Uma notícia boa e a notícia ruim. A notícia boa era para a casa de Abraão. E Abraão estava todo receptivo. Ele nem imaginava, mas Deus estava ali diante dele para falar com ele sobre a promessa dele. Foi quando o anjo, né, foi quando ele perguntou para ele: onde está a tua esposa? Falou assim: ela está lá dentro da tenda. E Sara ouvindo tudo, né? Sara ouvindo toda aquela situação. Deus disse ali que na próxima primavera, no próximo ano, Sara daria luz a um filho. Sara estava escutando por detrás da porta e riu-se dentro de si. E Abraão provavelmente deve ter estremecido dentro de si, porque eles não eram novinhos. Eles já estavam numa idade muito avançada. Numa idade que talvez as expectativas humanas e naturais deles não esperavam mais o cumprimento da promessa. A palavra hoje é para pessoas que talvez estejam aqui sem expectativa, sem vigor, sem alegria. Inclusive, às vezes, perdeu até a sensibilidade para sentir e ouvir a voz de Deus. Como ele disse ali para Abraão e também para Sara: há, por acaso, alguma coisa impossível para Deus? Quando Deus tocou no assunto da promessa, e quando Deus decretou o tempo, né? Sara riu, ela duvidou dentro dela. Ela ficou cética, porque o tempo já tinha se avançado muito. Porém, Deus ali os repreendeu, dizendo que para ele não há nada impossível, né? Essa palavra para você hoje, que talvez esteja sem expectativa no amanhã. Pessoas que talvez tenham perdido a sensibilidade, seu coração tenha se endurecido, né? Toda essa situação que você tem vivido, as coisas que não aconteceram, às vezes não como você esperava, tem chateado, entristecido o seu coração e tirado todas as suas expectativas. Lembre-se quem é o seu Deus. O dia de amanhã você não conhece. O dia de amanhã você não sabe. Por mais que a gente fique ansioso, com medo, porque o tempo nos assusta, né? Por mais que a gente fique ansioso com medo do amanhã, das coisas não acontecerem, lembra que você não tem controle disso. Com Deus te falando ou não falando, a gente não tem controle do amanhã, só Deus tem o controle. Deus já está no amanhã e Deus reserva um algo para você no amanhã. E isso para você tem que bastar. Se Deus fez uma promessa, tem que confiar e isso tem que bastar para você. Às vezes a gente precisa lembrar de quem está diante de nós, de quem está falando conosco, que não é qualquer pessoa, não é qualquer presença, não é a Dani, não é o homem, é Deus.
E a gente precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus da forma como ele se comunicar ou como ele querer se mostrar, né? Então, assim, o amanhã você não tem controle, você não pode ouvir a sua ansiedade, você não pode ouvir o seu medo, você não pode olhar para o tempo, porque até o tempo tudo está nas mãos de Deus. Hoje, por exemplo, no final do dia, quando você for dormir, né, você não sabe, você não tem certeza do amanhã. É Deus que te desperta no amanhã. Você tem certeza se você vai despertar amanhã? A gente espera que sim, mas é Deus que nos desperta amanhã. É Deus que nos dá o fôlego de vida. Hoje você não vê nada, mas Deus já vê e já está lá no amanhã. Deus está vendo o que você não vê. O campo de visão, a ótica de Deus já está. A ótica de Deus alcança onde os teus olhos carnais e talvez até espirituais não enxerguem, não vê. E isso não anula o poder de Deus, e isso não anula o cumprimento da promessa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E nem tudo que Deus prometeu, Ele nos contou. Talvez você pense assim, Dani, mas eu não tenho certeza do que Deus me prometeu. Deus tem promessas para a sua vida. Promessas que algumas Ele revela e muitas outras que Ele não revela. Deus tem surpresas para nós. Ali, Deus foi falar sobre algo que não era mais novidade para Abraão e para Sara. Era algo que Deus já tinha falado com eles há um tempo, há muito tempo. Era uma promessa que Deus já tinha falado com eles há um tempo. Era uma promessa que Deus já tinha falado com eles. E Deus estava ali diante deles para dizer que aquela promessa estava chegando. E mesmo com a incredulidade de Sara, mesmo com o erro deles, inclusive, né, porque Deus já tinha feito a promessa, eles tinham colocado Agar no meio, né, se envolvido com quem não era para se envolver, né, gerou Ismael, mesmo com o erro humano, mesmo com a falha humana, Deus teve misericórdia e cumpriu a sua promessa. Talvez você pense assim, Dani, eu já não tenho mais certeza por conta da minha falha humana, por conta da falha humana das pessoas ao meu redor. Tem coisas que Deus promete, que Deus fala, aquilo que é revelado vai se cumprir pela misericórdia de Deus, porque Ele falou, porque Ele prometeu. Então assim, põe uma coisa no teu coração, não despreze essa presença. Não seja dura com aquilo que Deus tem falado com você. Esteja com o seu coração sensível para Deus falar com você. Porque tudo que Deus falar com a gente, nem sempre vai ser o que a gente vai querer ouvir. Nem sempre. Nem sempre, né? Como eu disse para vocês ali, a gente viu que Deus foi trazer uma boa notícia ali para Abraão e para Sara. Mas estava chegando uma notícia muito ruim ali para Sodoma e Gomorra. Deus estaria trazendo ali destruição para um povo que estava completamente entregue ao pecado. Povo rebelde, duro. A gente vê o começo, o início de algo muito lindo pela vida de Abraão e o final de um povo que tinha o seu coração totalmente duro, né, e fechado para Deus. Eu não sei como que é o seu coração hoje diante de Deus. Se o seu coração é aquele coração que, apesar das dificuldades, apesar do medo, das dúvidas, das suas falhas, dos seus erros, está sempre aqui diante dele, amando, o respeitando, zelando pela presença dele. Receba bem a presença de Deus. Abraão recebeu aquela visita e cuidou daquilo que era de Deus. E ele foi abençoado porque Deus conhecia aqui dentro, dentro do coração dele. E talvez você olhe e você pense assim, Dani, eu não sou merecedora. Mas lembre-se que Deus conhece você, o você lá do futuro. Não importa quem você foi no passado. E o presente você pode mudar. Tá? O presente você pode mudar, o hoje você pode mudar. Quem você é hoje, você pode mudar. A forma como você recepciona as coisas de Deus, como você recebe as coisas de Deus, as decisões que você toma, você pode mudar. Você pode, tá? E o seu futuro, Deus sabe quem você é. E se Deus falar com você sobre coisas grandiosas demais sobre o seu futuro, né, fique feliz por essa intimidade que Ele compartilha com você. Então que essa palavra possa te fortalecer, trazer alegria para o seu coração, porque Deus sim reserva coisas no amanhã para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor. Beijo.